Então, assim, nosso público, né, nossos pacientes são pacientes com transtorno mental. Não sei se vocês, se quiserem falar, fique à vontade, já tiveram contato, né, com algum paciente ou alguma pessoa que tenha transtorno mental, tá? Então, assim, para quem nunca teve, muitas vezes a pessoa imagina, né, que ele é sempre violento, que não vai conseguir, né, que é uma área que vocês não querem, certo? Eu já andei conquistando vários alunos aí, né, trazendo para a saúde mental, tá? Alguns de vocês participam de projetos, né, e daí vocês já tiveram esse contato, tá? Os estágios vão ser sim no CAPS, tá? É, e daí, eu quero que vocês comecem a tirar, né, quem tem, né, não são todos que têm, tirar esse pensamento de que paciente com transtorno mental é sempre um paciente violento, e na verdade nem todos são, né, a gente sabe que a violência, a agressividade, ela vem do próprio transtorno, né, da própria doença aí do paciente, tá? Por isso que a gente vai conhecer os transtornos, para que a gente possa entender até onde realmente é uma sintomatologia, até onde o paciente está inventando e até onde ele realmente é agressivo. Tá? E daí, eu quero dizer para vocês que eles também são pessoas muito carentes, tá? Carentes de afeto, carentes de atenção, porque por muitas vezes eles não têm isso em casa. Eles não têm isso no convívio familiar, eles não têm isso da sociedade, certo? Por quê? Porque é um público, né, diferenciado. Oh, Luana dizendo aí que são super carinhosos, né? Já estou vendo que é Luana aí pelos comentários, tá? Então, assim, eles são carinhosos, tá? A gente deve ter um cuidado. Ah, é Naísa? Ah, desculpa, Naísa. É, a gente tem que ter um cuidado, certo? Porque é um problema da mente. E a gente não pode estar confiando na mente deles, tá? Mas nós podemos chegar perto, nós podemos abraçá-los, que muitas vezes eles nos abraçam, tá? A gente pode conversar, a gente pode dar uma atenção, né? Logicamente que vai depender do estado em que ele esteja, certo? Mas coloquem na cabecinha de vocês que eles são um público diferenciado. Por quê? Porque o problema deles é na mente. Imagine nós, às vezes nossa mente nos falha, né? É, às vezes a gente esquece de muitas coisas, às vezes a gente responde mal a uma pessoa, é agressivo, porque a gente está lá estressado, né? E nós somos pessoas normais, certo? Até que se diga o contrário, nós somos normais, tá? Então, é nesse olhar, tá, que eu quero iniciar essa disciplina e que vocês comecem a ter, tá? É, outra coisa, né, que eu quero mostrar para vocês é com relação à nossa sociedade, tá? Nós, por si, nós somos pessoas preconceituosas, tá? Apesar de que nós não nos reconheçamos como preconceituosos, mas volta e meia a gente está fazendo uma crítica de algo, né, que a sociedade, que é normal para a sociedade, que existe na sociedade, certo? E os pacientes com transtorno mental, eles sofrem, né, esse preconceito, tá? Por serem pacientes de transtorno mental. Muitas vezes eles nem estão em crise, eles estão no que a gente chama de período de manutenção, de estabilidade, eles estão estáveis. Aí o que é que acontece? Existe um grupo de pacientes, às vezes a gente está fazendo uma atividade numa praça, os pacientes. Aí muitas pessoas nem passam perto, né,
não vão nem na calçada da praça, porque lá tem pacientes com transtorno mental, tá? E daí, esse preconceito, eles sentem, tá? Muitas vezes são esses preconceitos que fazem com que eles venham a ficar agressivos, certo? Como um exemplo que eu tenho para vocês é que uma vez nós estávamos num desfile de 7 de setembro, onde os pacientes do CAPS foram convidados, né, pela prefeitura municipal para compor o desfile, e nós escolhemos 10 pacientes que estavam estáveis, que estavam em manutenção e que tinham condições de participar do desfile, tá? Então, nós colocamos os 10 pacientes arrumadinhos, eles fizeram todo o percurso, né, do desfile, arrumadinhos, não deram trabalho, tá? E nós em volta, certo? Nós, funcionários, todos em volta desses pacientes. E daí, quando, né, o desfile acabou, que nós estávamos lá, né, como de costume, né, em frente à prefeitura, para as autoridades falarem lá, aí uma pessoa da sociedade, né, gritou para um dos nossos pacientes: eita, fulano, né, o nome da pessoa, do paciente, a doida, tá? E na cidade ela já era conhecida como fulana a doida, e quando ela escutava isso, ela ficava agressiva, tá? E foi o que aconteceu, certo? Quer dizer que ela estava estável, né, estava em manutenção, todo mundo lá organizado, direitinho, tá? E uma pessoa da sociedade, com o preconceito que tem, certo? Gritou fulana doida, tá? E daí essa paciente, ela ficou agressiva. E nós tivemos que sair do desfile, né? Do desfile não, lá da frente da prefeitura, certo? Onde as autoridades estavam falando, porque quando um paciente com transtorno mental, ele se agita, os demais que estão ao seu redor também ficam agitados, eles ficam com medo, tá? Porque eles ficam sentindo que vão ficar, apresentar os sintomas, ficar agressivos, tá? E daí nós tiramos os pacientes, fomos para o CAPS, tranquilizamos a paciente, e daí todos nós fomos para casa, tá? Então, esse preconceito, pessoal, a nossa sociedade, ela traz, tá? Com relação aos nossos pacientes. Então, daí, os pacientes, eles são diferenciados e eles precisam também de uma oportunidade, de uma atenção. É tanto que muitos dos nossos programas, eles são programas de saúde mental, eles são voltados para quê? Para reabilitação, para ressocialização. Então, esses pacientes, eles têm direito de viver em sociedade, tá? Assim como todos nós, né? O direito civil, o direito de conviver, né? O direito social, tá? E muitas vezes nós, que somos normais, queremos punir, queremos, não seria punir, queremos não permitir, tá? Que eles possam viver em sociedade, ok? Outro ponto que eu quero falar para vocês é com relação à família, tá? Nós temos dois tipos de famílias de pacientes com transtorno mental. Aquela família que é atuante, tá? Que participa do tratamento, que a gente vê, que ele quer que o paciente melhore, que tudo que a gente precisa, essa família está lá. E, por outro lado, nós temos uma família que não participa, certo? Que muitas vezes a gente orienta, a gente chama essa família e ela nem vem, tá? Ela não participa em nada do tratamento do paciente, ela só deixa ele lá, como se aquele momento que ele estivesse lá no CAPS é responsabilidade nossa, que tá? Mas que a família não tem mais nada a ver. E na realidade não é. Nós somos co-participantes, tá? Co-responsáveis. A família, mesmo o paciente estando no CAPS, ele ainda é o maior responsável por esse paciente, tá? E isso nós devemos deixar claro para a família. Então, vamos lá. A família que participa,
Ótimo, tá? É uma família que ajuda muito no tratamento desse paciente, tá? Ela deve realmente receber toda a nossa atenção, os nossos parabéns, tá? Porque é uma família que não nos vai dar trabalho. Em compensação, a família que não participa, que não quer saber do seu paciente, que não quer participar do tratamento, tá? É uma família que a gente não pode dizer, recriminar, tá? Por quê? Porque por muitas vezes, pessoal, a gente tem que tentar entender, né, que essa família ela já é sofrida, né? Que essa família ela já não aguenta mais, certo? E daí nós temos que também dar uma atenção a esses familiares, tanto os que participam quanto os que não participam. E os que não participam, uma atenção ainda maior. Tá? Por muitas vezes eles precisam de consulta psicológica, por muitas vezes, né, eles já fizeram tanto e não viram nenhum resultado, e foram agredidos dentro de casa, e tiveram toda a casa quebrada, né, o paciente no momento de uma agressividade, e daí eles não aguentam mais. Tá? E a gente tem que entender e pensar que é muito difícil realmente a gente conviver com um paciente que tem transtorno mental e que tem sintomas agressivos, né? Que, sei lá, qual a hora que ele vai se tornar agressivo, certo? Então, a gente tem que chamar essa família para conversar, a gente tem que dar orientação a essa família, dizer que ela é importante para o tratamento do paciente, dizer que ela não desista, tá? Se ela precisar de consulta, a gente vai arranjar meios para uma consulta psicológica, para uma consulta com um psiquiatra. Se ela quiser conversar, ela vai conversar, vai ter com quem conversar, os profissionais. Tenta inserir essa família na terapia familiar, tá? Para que a gente tenha essa família ao nosso favor, que isso favorece no tratamento do paciente, ok? Então, a família, né, existe uma tríade que quando a gente começar a falar em psicofarmacologia, quando começar a falar nos transtornos, a gente vai ver que tem uma tríade que é básica para o tratamento, tá? Que é o quê? A medicação, certo? A terapia, que a gente chama de psicoterapia, e a família, certo? Não adianta um paciente passar o dia no CAPS, onde ele vai tomar medicação na hora certa, onde ele vai participar de oficinas, onde ele vai ser bem tratado, se quando chegar em casa à noite, ele vai se maltratar, tá? Então, o psicológico dele vai, digamos assim, vai descompensar, tá? E daí, no outro dia, ele pode chegar agressivo lá no CAPS, certo? E, então, a família, a gente tem que trazer, né, tem que trazê-la para nós, tá? Para que a gente possa trabalhar bem com esse paciente, tudo bem? Outra coisa, pessoal, o último ponto que eu quero falar para vocês, para que a gente adentre nos nossos slides aí, é a questão dos cárceres privados. Cárcere privado, por lei, ele não é permitido, tá? Aí, por muitas vezes, nós somos chamados pela estratégia de saúde da família, por agente de saúde, por vizinhos, dizendo que o paciente está preso, né? Eles dizem até trancado num quarto, que é o que a gente chama de cárcere privado. Nós, como profissionais de saúde mental, nós temos que ir lá e observar como é esse cárcere privado e como está o estado desse paciente. Mesmo com tratamento, mesmo fazendo uso da medicação, da psicoterapia e a família ajudando, tem uns pacientes que essa sintomatologia ela não diminui. Ele não
fica em estado de estabilidade e manutenção. Ele sempre apresenta os sintomas de forma intensa. Então, ele está sempre agressivo, tá? Ele está sempre querendo matar alguém. Isso acontece mais nos esquizofrênicos, tá? Mas nós temos esquizofrênicos que são carinhosos, como Luana falou aí, certo? E daí, nós temos que ver a situação desse cárcere privado, tá? Esse paciente, né, é um paciente que a gente conhece, né, que essa sintomatologia é realmente intensa, que seria um paciente que precisava estar em hospital psiquiátrico, né, mas nós não temos um hospital psiquiátrico próximo, ou a família prefere que ele fique no olhar da família do que no hospital psiquiátrico, porque mesmo, né, hoje não tendo uma agressividade para com esse paciente, mas o histórico, né, que os pacientes apanhavam em hospitais psiquiátricos ainda existe, e muitas famílias acreditam que em hospital psiquiátrico eles vão, né, ser violentados e preferem eles em casa nos cuidados da própria família, tá? Então, se esse cárcere privado é necessário para o paciente, tá? Se ele realmente é um perigo para ele e para terceiros, aí realmente, se não tem um hospital psiquiátrico, a família prefere não levá-lo, ele necessita estar realmente num cárcere privado. Aí as condições desse cárcere privado. Ele tem higiene, ele tem alimentação, ele tem a medicação, ele tem tudo, né, no horário certo, de forma organizada. Pode, pode, Giovana. Principalmente se ele for um perigo para ele e para terceiros, tá certo? Quando ele é um perigo para ele e para terceiros, ele pode destruir a própria vida, tá? E pode destruir a vida de outras pessoas, certo? Então, assim, é, continuo já com sua pergunta, certo? Deixa eu só terminar aqui o cárcere privado. E daí, se esse cárcere privado é humanizado, né, o paciente precisa realmente de um cárcere, então a gente, né, orienta a família, né, que é ilegal, mas se é necessário, certo? E fica dando essa assistência, né, e fica fazendo essa observação. Né? Aí a enfermagem vai lá de vez em quando observar, a assistência social, né, ver que a família conversa com esse paciente, ver que dá alimentação na hora correta, ele tem um banho, ele tem a medicação, ele tem tudo certo. Tá? Em contrapartida, nós temos cárceres privados. Nós temos cárceres privados que não têm nenhuma condição salubre, tá? Nós temos, o paciente não tem onde fazer suas higienes, é tratado realmente como um bicho bruto, tá? Muitas vezes a comida é dada, né, por um buraquinho que eles fazem na porta, ele não faz uso de medicação, a família não conversa com ele, é encarcerado mesmo e sem humanização. Então, isso não é permitido. Tá? Nós, como profissionais de saúde mental, mesmo esse paciente sendo agressivo, nós não podemos concordar com isso aí, certo? Então, nós orientamos a família que ela tem que melhorar essas condições, as condições de higiene, a família tem que conversar com esse paciente, ele não é um bicho bruto, né, como se diz aí no popular, ele é um ser humano que está precisando de atenção, que está mesmo sendo agressivo, mas ele tem que ter atenção, ele tem que ter medicação, ele tem que ter as consultas, ele tem que ter higiene, ele tem que ter alimentação na hora correta, certo? Então, nós temos que ver as condições e a necessidade realmente desse paciente no cárcere privado, ok? As perguntas aqui. Na realidade, é assim, para um paciente ser internado, seja no hospital psiquiátrico, seja no CAPS, ele tem que ter um responsável, tá?
Porque, como eu falei para vocês, nós somos corresponsáveis, nós não somos responsáveis sozinhos pelo paciente. Respondendo a pergunta de Giovana aqui. Aí, o que é que acontece? A família, ela pode levar o paciente, porque ela é responsável por ele, porque ele é vulnerável, ele é incapaz, certo? Ele não responde por ele mesmo, mas é um paciente que ele vai ser trabalhoso. Por quê? Porque ele não quer estar no CAPS, porque talvez ele não se ache doente, né? E daí nós vamos ter que trabalhar muito com esse paciente, mas a família pode sim levar o paciente contra a vontade dele, ok? Um grande exemplo disso, Giovana, é a questão dos pacientes que fazem uso de álcool e drogas. Existe, né, aquela coisa que o paciente diz, e os usuários, né, de álcool e drogas dizem, eu não sou dependente, né, quando eu quiser parar de beber, quando eu quiser parar de usar as drogas, eu paro, e na realidade a gente sabe que isso não é verdade, tá? Mas eles acreditam que sim. E daí, por eles acreditarem, eles começam a apresentar comportamentos agressivos, o comportamento deles mudam dentro de casa, tudo ocasionado pelo uso, pela dependência aí, tá? Mas para eles não são viciados. As famílias começam a levar eles para o CAPS, tá? E daí, eles não vão querer fazer o tratamento, por quê? Porque para eles não são dependentes, eles não são viciados, certo? E, assim, é uma grande conquista que nós temos que ter enquanto equipe, né? Mostrar esse paciente que ele precisa de um tratamento, certo? E fazer com que ele realmente se volte para o tratamento, para a psicoterapia, para as medicações, tá? Faça as oficinas e tudo mais. Mas a família pode sim, porque a família é a responsável por essa pessoa, por esse paciente com transtorno mental. Pois é Darcy, né? Darcy. Me corrija aí, viu, Darcy? Pode ligar o microfone. Na realidade, muitas pessoas, elas sofrem sim esse preconceito, tá? A nossa sociedade, por ser preconceituosa, Darcy, eles não querem entender, tá? Que aquilo faz parte de uma sintomatologia, que o paciente ele não é doido, ele sofre de um transtorno, que ele pode sim conviver com a sociedade, tá? Desde que ele esteja em estado de manutenção, em estado de estabilidade, certo? Que o nosso maior objetivo, enquanto profissionais de saúde mental, é ressocializar esse paciente, tá? E muitas vezes até a família, certo? Ela julga esse paciente achando que é invenção dele, tá? Então, quando pelo menos a família abraça esse paciente e se volta, né, para o tratamento dele, compreende essa sintomatologia, isso já é um lado positivo para o tratamento desse paciente, certo? A sociedade, assim, a gente tenta trabalhar, né? Como é que a gente pode tentar trabalhar a sociedade? Fazendo educação em saúde, tá? Então, por muitas vezes a gente fez educação em saúde nas escolas, tá? Mostrando qual era o serviço do CAPS, mostrando que os pacientes, eles precisam da sociedade, eles têm esse direito de estar em sociedade, eles não precisam estar sendo taxados, né, que é o que a gente chama esqueci o nomezinho aqui, mas daqui a pouco eu lembro, rotulados, né, pela sociedade como doido, como louco, tá? E que eles apresentam um transtorno mental, que é uma doença, né, que está dentro do CID, né, o Código Internacional de Classificação, na Classificação Internacional das Doenças, né, eu quis dizer o contrário, o CID, Classificação Internacional das Doenças, tá? Onde todas as doenças estão lá,
tá? E as doenças com transtorno mental também estão, tá? Então, é uma doença, só que é uma doença da mente, não do corpo, certo? E dentro do CID, né, nós estamos aí na letra F, então, se vocês pegarem mais na frente, quando a gente for ver os transtornos, vocês vão, nós vamos falar sobre isso. Quando vocês pegarem um laudo, não, um atestado médico, que o CID comece com a letra F e a numeração, né, que vai de 00 a 99,9, é um paciente que apresenta diagnóstico de transtorno mental, certo? Então, infelizmente, Darcy, esse preconceito é da nossa sociedade, tá? Os profissionais, muitas vezes apresentam, nós não, porque eu não apresento, muitos profissionais também apresentam esse preconceito, né, dizendo que isso, né, é o paciente que está inventando, eles não querem, por muitas vezes, trabalhar com a questão da sintomatologia, certo? Sabemos que muitas vezes os pacientes, eles inventam determinadas coisas, por isso que com o tempo, a convivência com esse paciente, que é importante, a gente vai conseguir diferenciar o que é sintomatologia e o que é que o paciente está inventando, tá certo? E assim, a família, tem até um exemplo de um ex-aluno meu do ensino médio, né, quero dizer para vocês que durante o curso, a disciplina, eu vou dar vários exemplos, tá? Mas esses exemplos, não estou sendo antiética, né? Porque são pessoas que vocês não sabem quem são, certo? E muitas vezes nem são daqui, né, do meu tempo de estágio, de outros locais que eu andei por aí, tá? Então, eu tive um aluno do ensino médio que ele começou a apresentar esquizofrenia, tá? E daí, a primeira vez que chegou no CAPS, ele relatou, ele veio acompanhado do irmão, tá? E ele relatou que estava trabalhando na roça, e daí ele viu uns bichos pretos, que ele não sabe dizer a forma desses bichos. E depois começou a ver vultos pretos correndo atrás dele, e daí ele só chorava, tá? E relatava isso. E o irmão que veio acompanhando, né, no CAPS, veio acompanhá-lo no CAPS, ficava dizendo que o tempo todo, quando ele relatava os sintomas, o irmão dizia que era besteira dele, que era com falta de Deus, que se ele trabalhasse mais, isso não iria acontecer, ele estava querendo se escorar, era preguiça e tudo mais. Então, todo o tempo recriminando e criticando os sintomas que o irmão é, relatava, tá? Então, tive que pedir para que ele saísse da sala e fiquei conversando com ele, né, com o paciente, e daí encaminhei para o psiquiatra, encaminhei para o psicólogo, inclusive encaminhei o irmão também, né, para que a psicóloga tratasse esse irmão no sentido de ele ver, né, e reconhecer que ali era uma sintomatologia de uma possível esquizofrenia, tá? E ele passou um ano conosco lá no CAPS e realmente ele teve a hipótese diagnóstica de uma esquizofrenia, certo? Hoje ele já está bem, né, não faz mais tratamento no CAPS, mas faz uso das medicações, certo? Então, assim, isso o que, Giovana, aconteceu com você? Os sintomas? Ficar vendo vulto, vai acreditar. Aí, né, a gente vai encaminhá-la para uma psicoterapia, para psicóloga, para ver até onde isso é realidade, né? Muitas vezes o paciente chega no CAPS, né, já pedindo para ir para o psiquiatra. É, as crendices, né, o que a gente acredita. Essa Giovana é um graça.
né? Mas, assim, a gente tem que ir, tem que buscar realmente o que a gente acredita que faz, né, o melhor para nós, tá? Mas, assim, a gente encaminha, né, como eu estava falando, às vezes o paciente chega lá no CAPS já pedindo para ir para o psiquiatra, tá? E daí a gente encaminha esse paciente logo para o psicólogo, né, para ver se realmente é caso de psiquiatra ou a própria psicóloga pode resolver, né? Porque, pessoal, todos nós, eu vou pedir uma parte financeira aí para os psicólogos, todos nós precisamos de psicólogo, pessoal, tá? Por mais que a gente tenha uma amiga confidente, que nos oriente sobre determinadas coisas, mas tem momentos que a gente precisa de um profissional, porque todos nós passamos por diversas coisas, tá? Por diversas coisas. Vou já ler a sua, viu, Luana? Todos nós passamos por diversas coisas no nosso dia a dia, né? Vou responder a sua também, Darcy. No nosso dia a dia, com os nossos diversos afazeres, com as nossas diversas obrigações, tá? Muitas vezes a gente acorda estressado, não dormiu direito, não consegue se alimentar, isso tudo vai, como a gente chama na saúde mental, somatizando. Tá? Então, essa somatização dos estresses, de todas as coisas que nós temos no nosso dia a dia, certo? Nós precisamos desestressar, né? Tanto que tem dia que a gente acorda com essa musculatura aqui, né? Toda dolorida, tá? Porque são os estresses, é tudo que a gente somatiza do dia a dia, de vários dias e tudo mais. E é quando a gente olha para uma pessoa e diz assim, minha fulana era tão bem, tão paciente, né? E de repente ela ficar agressiva desse jeito, né? É por isso que eu digo logo ao povo agora que eu não sou mais paciente, eu sou agitada mesmo. É brincadeira, pessoal. Aí o que é que acontece, né? Então, devido a tanta coisa, a gente muitas vezes precisa de uma psicóloga, certo? E isso é o melhor para nós, fazer terapia. Não há nada melhor do que terapia, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas, deixa eu ver aqui a de Luana. Vou já para a sua. Pois é, Luana. É, é isso que nós, muitas vezes, né, antes de ler, eu acabei, né, falando um pouquinho do caso aí que você falou, né, relatou. Por muitas vezes a gente, né, vê que uma pessoa é normal, aí de repente essa pessoa teve uma crise. Todos nós, né, estamos propensos a ter uma crise. Isso não quer dizer que nós tenhamos um transtorno mental, tá? A crise nada mais é, quando é de uma pessoa normal como nós, é, de um extravasamento, tá? De tanta somatização que nós temos no nosso dia a dia, tá? De tantos problemas que nós temos no nosso dia a dia. Então, tudo que a gente somatizou, de repente, a gente tem que explodir, tá? E quando a gente explode, é realmente uma crise que nós tivemos. Depois a gente pode voltar ao normal, e daí, vida normal. Talvez com o seu colega, né, que como você falou aí, tem vários dias que ele está assim, não tenha sido uma crise apenas, que ele vai voltar ao normal, mas ele tenha tido uma crise, que essa crise pode vir a desencadear seu primeiro insight, tá? A primeira reação de um futuro transtorno mental, certo? Porque é assim, nós pessoas normais, nós podemos ter crise,
devido a tanta somatização, a tantos problemas, a tantos acúmulos, tantos afazeres, daí a gente desestressa naquele momento, gritou, jogou um copo na parede, né, fez um auê, depois tudo passa, vamos pensar o que a gente fez, nosso id, nosso ego e nosso superego aí, né, nossa personalidade de Freud, a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso, mais na frente, e daí, vida normal. Acabou o que a gente apresentou, não tem mais nenhum sintoma, vida normal. Em algumas pessoas, essa crise, esse estopim, né, esse insight, possa ser que seja o início, o primeiro, digamos assim, sinal de um futuro transtorno mental aí, tá? Então, essa pessoa, né, já como você disse que ele está andando, todos nós esperamos, né, que Deus abençoe que ele volte realmente ao normal, mas que ele precisa aí, né, de um psicólogo, né, de fazer umas terapias aí, seria o mais indicado, tá? Ele foi ótimo, então já isso já é um bom sinal. Deixa eu ver ali, se ele saiu, pronto, é aquilo que eu falei, né, a tríade, ela é necessária, tá? Ela faz parte do tratamento. Medicação, terapia, psicoterapia e família. Em alguns casos, a medicação pode nem ser necessária, né? A psicoterapia e a família podem ajudar sozinhos, mas depende da intensidade dos sintomas do paciente. Em outros casos, a gente já tem que entrar com medicação mesmo. Deixa eu ver a Didá, se ele já saiu aí, mas eu vou responder, vocês passam para ele. Ele falou, né, que para se aposentar, né? A irmã dele estava brigando com a moto. Na realidade, essa questão, né, da aposentadoria, vamos falar um pouquinho aí sobre isso. A equipe do CAPS, né, quando nós formos ver o CAPS, nós temos vários profissionais que podem estar atendendo no CAPS. Dentre esses profissionais, nós temos o assistente social. O assistente social, ele é responsável por ajudar a família e o paciente, ótimo, graças a Deus, né? Que ele continue, né, nessa estabilidade aí, tá? A família é muito importante nesse período aí, para que ele mantenha aí a estabilidade. Além, né, da medicação se ele tomar, ou da terapia que pode ajudar, tá? Então, nós temos aí o assistente social, que ele é realmente responsável, né, por ajudar a família e o paciente nessa questão da aposentadoria, tá? O que é que se precisa para essa aposentadoria? Um laudo psiquiátrico, certo? Muitas vezes a família, olha aí, já tem gente se identificando. Muitas vezes a família, né, chega numa consulta do CAPS a primeira vez. Aí diz assim: olha, eu trouxe ele aqui porque ele é um paciente que precisa, que ele tem um transtorno mental e precisa de um laudo psiquiátrico para dar entrada na aposentadoria. Aí o que é que acontece? Muitas vezes o psiquiatra, e seria o correto, ele não vai dar um laudo na primeira consulta. Tá? Ele vai conhecer o paciente, né? Ele vai tratar o paciente por algumas semanas, meses, né? 1 mês, 2 meses, isso vai depender do psiquiatra, vai depender também da sintomatologia do paciente, e daí, depois de algumas consultas, ele pode dar o laudo psiquiátrico, tá certo? Esse seria o correto. Aí, daí, o que acontece? A família leva o paciente, né, juntamente com o laudo psiquiátrico, para o INSS. Aí, infelizmente, Darcy, vai depender do médico
do INSS. Por que eu digo infelizmente? Porque nós temos muitos pacientes que só em você ver, não precisa nem de um laudo psiquiátrico, só em você olhar, você já vê que ele é um paciente com transtorno mental. E muitos desses pacientes já tentaram sucessivas vezes uma aposentadoria. E alguns deles não conseguiram. Tá? Porque como a gente depende do médico de lá, né, do INSS, muitas vezes até com o laudo eles não querem aí, eles não dão essa aposentadoria. E nós temos pacientes que a gente nem nota que ele tem um transtorno mental, mas ele tem o laudo, né, e daí ele é aposentado, certo? Então, assim, o caminho é esse, é levar para um CAPS, lá a assistente social vai orientar, e o psiquiatra vai começar a tratar desse paciente e possivelmente dar um laudo psiquiátrico, tá? E daí é levar para o INSS, certo? Esse é o caminho, tá? É... Ótimo, Luana. Esse é outro exemplo aí de preconceito, né? Muitas vezes, uma pessoa chega no CAPS, aí diz assim, oh, eu queria que a psicóloga fosse consultar meu filho lá em casa, porque meu filho não quer vir para o CAPS, porque o CAPS é lugar de doido, né? E daí ele não vai vir, porque se os colegas deles veem, vão chamar ele de doido, tá? E, pessoal, esse preconceito, infelizmente, a gente vai encontrar muito, certo? As pessoas necessitam, né, ir para o CAPS, porque não tem condições de, precisam de uma psicóloga, tá? Não tem condições de pagar, certo? E daí não querem ir por pura vergonha ou preconceito. Eles mesmos dizem, a gente encontra até paciente com transtorno mental, tá? Que está lá no CAPS, que algum conhecido deles vão lá, né? Aí diz, fulana, você está aqui no CAPS, está internada? Aí elas dizem, eu já encontrei pacientes dizendo, não, eu estou aqui porque eu estou fazendo uma faxina, não estou internada não, né? Quer dizer que esse preconceito vem até deles mesmos, dos próprios pacientes, que não se reconhecem como. E, pessoal, nós, como profissionais, nós temos que tentar, né? Nós temos que vamos sempre trabalhar em educação e saúde, então nós temos que tentar nessa questão de que o CAPS não é lugar só de doido, tá? O CAPS é um local que ele trata qualquer pessoa que tenha um problema mental. Nós temos pacientes que eles não têm transtorno mental, mas eles estão passando por um momento difícil. E daí eles vão. Jesus, sai daqui. Pronto. E daí eles vão para uma consulta psicológica. Eles vão porque estão com insônia, não conseguem dormir. Tá? Eles vão por uma perda, né? Perder um ente querido e não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo voltar ao seu normal. Então, vai para uma consulta psicológica, vai para uma consulta psiquiatra, certo? Nós já tivemos aí, utilizando desse exemplo de Luana, né, da questão da separação, nós já tivemos um senhor, né, que foi para o CAPS, que ele passou na psicóloga, queria passar na psicóloga, tá? E daí, por que que ele quis passar na psicóloga? Porque ele queria que a psicóloga orientasse como ele iria tratar as filhas, porque ele e a esposa estavam se separando, ele iria sair de casa e as filhas eram muito apegadas a ele, ele não queria que as filhas sofressem, tá? Então, ele estava sofrendo, né, com todo esse processo aí, separação, esposa e filhas, e também, né, sofrendo porque as filhas iriam sofrer.
e ele queria, né, um modo de trabalhar ele mesmo e trabalhar as filhas, tá? E ele não tinha nenhum transtorno mental, e ele não era doido, né? Ele estava passando por um momento difícil, por um momento de perda aí, né? A perda, né, do vínculo familiar, certo? De quebrar uma família, tá? Então, é isso que nós, como profissionais, temos que estar trabalhando aí essa questão do preconceito, certo? Exatamente. O CAPS não é lugar só de pessoas que tenham transtorno mental, tá? É um lugar para nós, tá? Eu já levei meu filho, não levei para o CAPS, né, porque ele é criança, mas já levei meu filho para o psicólogo, certo? E assim, ele não tem transtorno mental, tá? Ele não é doido, né, como se dizem, que na realidade nós temos que também quebrar esse rótulo aí de doido, é um paciente com transtorno mental. E daí, porque ele tinha medo da noite, ele era uns 4, 5 anos, tá? Para você ver, uma criança, e ele tinha medo quando chegava à noite, certo? E assim, se nós saíssemos de noite, ele tinha medo de nós não voltarmos. E daí eu fui observando isso, ele sempre chorava à noite, tinha medo da lua, e levei ele para o psicólogo, a psicóloga começou a trabalhar isso, tá? Não levei para o do CAPS, porque o CAPS daqui de Lavras é de adulto, como ele era criança. Quando a gente for ver os tipos de CAPS, nós vamos entender essa diferenciação de CAPS. E daí, 2 meses, ele foi tratado. Hoje não tem medo, hoje ele já tem 11 anos, não tem medo da noite, não tem medo que saia, né, não tem medo da lua, não tem medo de nada, tá? Daí a importância dos pais também observarem as crianças que têm dentro de casa, os adolescentes com relação aos transtornos alimentares, certo? Pronto, Luana. Aí como é que, respondendo o resto da sua pergunta aí, como é que você chegaria no CAPS? Cada CAPS, ele pode criar suas rotinas, tá? É, o CAPS do ICOL, ele tem a seguinte rotina. Acho que você mora no ICOL, né? O CAPS do ICOL, ele tem a seguinte rotina. Vai para o CAPS quem é encaminhado pela estratégia de saúde da família, tá? Então, você pode muito bem ir lá na estratégia, fazer uma consulta com a enfermeira, né? Não sei se você já tem acesso aí, já conheceu Lucene ou Jacielmo, você pode ir lá conversar com elas, tá? E daí, elas podem lhe dar o encaminhamento, e daí você leva para o CAPS esse encaminhamento, juntamente com o seu comprovante de residência, certo? E daí eles vão marcar uma consulta para você, uma psicóloga. E normal, né? Realmente você pode até gostar por demais, tá? Mas assim, não se puna por você ter chamado seu amigo de doido, não. É assim, infelizmente, né, está dentro do nosso vocabulário, certo? Mas que a gente, né, durante a nossa disciplina, vocês profissionais de futuros profissionais de saúde mental, tentem chamá-lo, né, falar a questão do paciente com transtorno mental, ok? É, a rotina daí do ICOL tem que, só vai para o CAPS, só é atendido no CAPS com encaminhamento da estratégia, tá certo? Aí, no caso, você vai na estratégia, conversa com a enfermeira, né? Tanto faz, enfermeira ou médico, né? Eu acho assim, se você já teve algum contato com as enfermeiras daí, acho que fica, né, melhor o acesso. Não sei aí. Sendo a estratégia, você é encaminhada por o CAPS e daí você leva o encaminhamento junto com a sua documentação. Daí eles vão marcar um dia, né, para você ir, aí você vai fazer uma triagem, tá?
Eles vão marcar o dia para você fazer essa triagem, você vai fazer a triagem, e daí eles vão encaminhá-la para um psicólogo, certo? Nada demais, tá? Todos nós precisamos ir, e isso não é que você tenha um transtorno mental, só que a gente precisa, é bom a gente conversar, né? Se eu pudesse, estaria sempre lá. Mas assim, não é que você se veja com transtorno ou não se veja. Né? Você pode pedir, né, uma conversa com eles. Vixe, Maria Souza já está com fome. Ó, pessoal, tá? Então, realmente falta aí 6 minutos para as 9, certo? Hoje, né, já que a gente teve esse bate-papo, essa conversa aí, eu acho que eu tentei. Pronto, tá? Ana, é Ana Beatriz, Ana Bia, certo? É, na realidade, pronto, Ana Beatriz, é, muitas de nossas doenças biológicas, não, há muitas não, algumas de nossas doenças biológicas, elas são ocasionadas pela mente, tá? E isso, é, é, a gente nem observa que é, certo? Muitas vezes a gente escuta dentro da estratégia a seguinte frase assim: eu estava sentindo uma dor nas costas, aí o médico me passou uma medicação de tarja preta, né? Uma medicação controlada. Isso é um tabu também, né? As pessoas tomarem, porque né, a questão de causa dependência, a questão que são doidos. Eu não sou doida para tomar medicação controlada, só estava com dor nas costas, mas o médico viu a questão que essa dor nas costas não era uma dor de coluna, na coluna, né? Era uma somatização, tá? Os estresses do dia a dia, certo? E o nosso psicológico, aquela mente sã, corpo sã, é uma frase lógica, tá? Quando a nossa mente está bem, o nosso corpo vai estar bem. Mesmo que a gente tenha uma doença biológica, né? Mesmo que a gente tenha uma doença biológica, tá? Mas a nossa mente, ela pode ajudar nessa doença biológica. Acho que vocês, né, sabem muito bem disso, certo? Então, eu tenho até um exemplo, né, minha irmã, ela estava com uma mancha na axila, e daí ela passou por vários dermatologistas, tá? E todos mandaram ela fazer terapia, certo? E, pessoal, ela tinha acabado de passar no concurso, estava naquele período aí de probatório, né, e tanta pressão e tudo mais, e daí ela começou a fazer a terapia e a mancha sumiu, tá? Então vocês vejam, tá, como nossa mente ela influencia diretamente no nosso corpo, tá? E muitas vezes a gente apresenta hematomas, né, e não sofri nenhuma pancada, não sofri nada, mas muitas vezes é a nossa mente aí, né, nessas somatizações aí, que a gente vai estar apresentando, tá? Com relação a dormir, isso, essa ansiedade, ela traz esses sintomas físicos, né? Taquicardia, taquipneia, tá? Sudorese, certo? E com relação a dormir, Bianca, realmente, muitas vezes, né, o nosso cérebro, quando a gente for ver a questão é, da anamnese, nós vamos ver que o nosso cérebro, por muitas vezes, devido a muitas afazeres que nós temos no dia a dia, tá? Eles não param. Né? O nosso cérebro, as nossas sinapses, é, eles não param nem quando né, a gente tenta relaxar. Tá? Daí, uma terapia iria ajudar muito aí, tá? Para que você tentasse, né, amenizar essas sinapses, né? E daí
tentar conseguir dormir. Se isso for útil, não precisa nem você fazer uso da medicação, tá certo? Mas a consulta aí com a psicóloga seria bem necessário mesmo. Ou então você também tentar se acalmar, porque muitas vezes a gente acha que não, eu não estou estressada, à noite eu fico tranquila, eu não tenho, tá? Mas nossa mente não está interpretando dessa maneira, certo? Ah, foi? Ah, se eu soubesse, tinha ido lá pedir um dinheirinho. Pronto, olha aí, tem o excesso, né, de futuro. Então, né, muitas vezes é isso aí que está, né, deixando as suas sinapses, né, por isso que os pediatras, né, quando a gente fala, ah, minha criança é muito agitada, não sei o quê, não consegue dormir, dorme tarde, aí eles dizem, né, tente colocá-los músicas, né, mais calmas, não fazer brincadeiras agitadas perto de dormir à noite e tudo mais, justamente por quê? Para que a mente ela vá relaxando, para que a mente ela vá descansando, tá? Ok, pessoal? É, esse período, tá? Está sendo muito difícil para todos nós, né? A gente, muitas vezes, né, as incertezas, né, de como será, de quando voltar, de está diminuindo ou não está diminuindo os casos, né? Realmente nós estamos num período aí muito de incertezas, tá? Isso nos traz, né, determinados questionamentos, e daí nossa mente realmente fica muito confusa, né? Mas tudo em excesso, né, nos faz mal, né? Comer em excesso, dormir em excesso, tá? Então, para nossa mente o excesso ela também faz mal, né? A gente tem que tentar viver, né, o dia a dia, logicamente com perspectivas de futuro que todos nós temos que ter, né? Mas nada com tanto excesso, tá? Ok, pessoal? Então a gente vai encerrar por aqui. Isso, né? Realmente, é tudo que tenta nos acalmar, Ana, tudo que tenta nos relaxar, vai servir, tá? Muitas vezes uma caminhada, uma conversa com alguém querido, isso aí vai nos tirando é, certos pesos, certo? Respirar fundo, tentar esse autocontrole, né? Isso aí vai ajudando muito, tá? Falar com o pastor, como a Luana está aí falando, com um padre, né? Com alguém que lhe acalme, que lhe traga esse conforto, tá? Muitas vezes está numa janela, sentindo o vento, a brisa no rosto, tá? Falar com a psicóloga, ok? Tudo bem? Pronto, pessoal, a gente vai encerrar por hoje, né? Já tivemos esse bate-papo agradável, tá? Para mim foi muito agradável estar aqui com vocês hoje, né? Mais uma vez peço desculpa aí com relação à tecnologia, né? Mas já vou mandar ver essa questão aqui do meu computador. Amanhã nós nos encontraremos às 10h20. Quando for de manhã, eu mando um bom dia aí para vocês, lembrando, tá? E daí. É, eu vou apresentar o cronograma para vocês e nós iremos começar aí o nosso percurso histórico, adentrando aí na nossa querida disciplina, que eu vou trazer vocês todos para a saúde mental, tá? Vocês vão amar a saúde mental, vão amar os nossos pacientes, e quando vocês voltarem dos estágios, aí vocês vão estar amando mesmo, viu? Pois um beijo em todos, continue com os cuidados, usando máscara, álcool gel e tudo mais para que essa doença vá logo embora e a gente possa ter o nosso contato presencial cada vez mais. Bom? Beijos e até amanhã. Tchau.